mostrar um negócio aqui relativamente simples. A gente anda vendo o quanto o índice tem dificultado um pouco para operar, né? Pois, por exemplo, se você pega um gatilho, se o teu gatilho era de 5 minutos, quando o índice estava lá em 100 mil pontos, né? Até 100 mil pontos, entre 50 a 100 mil pontos, beleza. A gente pegava gatilho pelos 5 minutos, tranquilo, né? Você tinha lá um gatilho de 5 minutos de 200 pontos, né? Até menos. Então, ficava satisfatório, né? Se você pegasse uma pequena retração ali do próprio candle de 5 minutos, né, você ainda conseguia encurtar o stop, né? Por exemplo, para quem lê footprint, né, você pega um candle, por exemplo, né? Então, aqui, ó, então vamos supor aqui, ó, esse, esse pavio aqui, né? Deu uma pavilada lá em cima, mas como abrir aqui, vamos supor que aqui fosse onde eu estava esperando o gatilho, né? E isso aqui fosse um candle de 5 minutos. Gente, isso aqui é 15 segundos. 15 segundos, 305 pontos, certo? Então, vamos ver os outros aqui, ó. No 15 segundos, 90 pontos, 110 pontos, 100 pontos, 125 pontos. Então, ou seja, se eu quero um stop entre 100 e 150 pontos, como que eu vou conseguir um stop desse operando num gráfico de... Se você colocar nos 60 segundos, olha isso aqui. Ó, vamos ver quantos pontos tem esse candle aqui. Olha lá, 310 pontos. É um gatilho. Então, no 1 minuto, o que o 5 minutos fazia, o 1 minuto está fazendo agora. Porém, desde quando tinha os 5 minutos, a gente sabe muito bem que muita gente opera dentro do 1 minuto. Ora, quem operava no 1 minuto vai operar onde agora? Uai, tem que ser aqui no 15 segundos, certo? Era um candle de 5 minutos para 1 minuto, de 5 para 1. Então, assim, eu acredito que na maioria das vezes quem olha para 1 minuto já tá, olhava, né, para 1 minuto, quando o índice estava lá de 100 mil pontos abaixo, até uns 120 mil pontos, 130 mil pontos ainda deu para conseguir fazer alguma coisa. Depois eu já comecei a notar que o bagulho estava doido. Então o que acontece aqui, ó? O que eu quero mostrar para vocês aqui, né? Dentro da minha estratégia de entrada, quando eu já estou procurando gatilho, entende? Eu já analisei o cenário, eu já tenho um contexto, certo? Então, por exemplo, meu contexto, né, para hoje seria buscar compra, né? Eu vou dar uma palhinha do porquê esse contexto seria de compra. Então, por mais que eu tivesse, eu soubesse da possibilidade da queda e tal, mas eu ia aguardar essa queda e buscar compra. Ok. Por quê? Ó, eu gosto de colocar nos 600 minutos para não apagar o footprint. Então tá aqui, temos o diário aqui, né? Tem um mapeamento de Elliott meu aqui. Então, olha só. Olha aqui. Então vocês estão vendo aqui, ó, que o que é isso aqui? Se eu tenho o se eu tenho aqui o índice rompendo máximas, né? Ó, rompeu máximas, né? Ó, rompendo máxima, né? Rompendo máxima. Uai, no diário, se está rompendo máximas, eu estou numa tendência de alta, é óbvio, né? O que acontece? Um candle, né? Ele não é uma estrutura por si só, ele é um candle. Mas quando eu tenho vários candles, então agora eu tenho uma estrutura, eu tenho uma onda, certo? Então eu tenho uma estrutura aqui, ó. Uma estrutura de alta aqui, certo?
Se eu tenho essa estrutura de alta aqui, né? Deixa eu apagar os indicadores aqui, né? Para ficar mais limpo. Aí deixa só os estudos. Se eu tenho essa estrutura de alta, né, que a expansão dela, a amplitude dela está aqui, ó, desde o 182 aqui do bolo aqui, né, até o 190, certo? Então, o que nós temos aqui agora, quando os candles começam a fazer rompimentos de mínimas, eu tenho um movimento corretivo, certo? Ok. O que o preço fez? O preço, 2 dias atrás, ontem, né, foi esse dia aqui horrível, né, de operar, né? Então, e sexta-feira, né, foi um dia de alta. Foi um candle de alta, que quase rompeu o máximo. Então já deixou máximas meio que alinhadas lá em cima. Né? Isso me sugere o quê? Uma retomada, uma correção satisfatória para essa estrutura aqui, né? Até porque, ó, se você colocar uma FIBO, eu não me baseio normalmente por causa de FIBO, né? Ó, ó lá, 61, ó, né? Quase 61. Ó lá, certo? Quase 61. Então, extremamente satisfatória essa correção. E ele, pá, chamou lá para cima de novo, certo? Se a gente observar aqui embaixo, ó, o delta, né, o delta deu uma recuperada legal, ó, ele fechou lá em cima, né, com um delta de 106 no dia. Beleza, veio o próximo dia aqui, ó, ficou um sidebarzinho aqui, né, não rompeu nem máxima nem mínima. Ok, o que eu pensei para hoje? A correção satisfatória deste dia 2. Aonde que está a correção satisfatória? Quando eu bato um profile, né? Ao bater um profile aqui, certo? Vamos voltar aqui, ó. 60 minutos. Não sei porque que sumiu o profile. Ah, tá. Eu apaguei o indicador, peraí. Vou voltar aqui. Beleza. Tá vendo essas linhas trastejadas aqui? Isso aqui eu chamo de... É o rim do preço. É o vazio. Sabe quando você recebe aquela porrada no rim? Pá! Entendeu? Aqui o preço tende a bater e voltar. Ah, mas não é nas POC das áreas de valor? Então, tipo assim, tem uma POCzinha aqui. Não, aqui ele tende a brigar, ele tende a ficar brigando, mas a extremidade tende a ser no vazio, certo? Então, não estou falando para vocês acreditar porque eu estou falando. Vocês vão e façam as verificações de vocês. Comecem a observar isso, para ver se eu estou falando besteira. Então eu marquei essa área do vazio aqui, porque se ele perde essa aqui, por isso que existe aquela lógica de quem usa profile, né? Se ele entra nessa área que ele tende a derreter. Não, mas ele tende a derreter. Não é que ele vai derreter. Tende. Por outro lado, ele pode também bater num vazio desse aqui e receber uma repulsa, né? Imediata. Então, o que acontece aqui? Aí existe a questão da derrapagem, né? Também. Então não significa que ele vai bater aqui fielzinho, mas eu vou observar lá no micro, né? Nos gráficos mínimos que eu uso para gatilho, a reversão, a confirmação de reversão, de estrutura se revertendo aqui nessa região, né? Outra coisa aqui, ó, convalidando essa região aqui, né? Que convalidava essa região, né, que a gente tinha aqui também, ó, uma VWAP ancorada, né, financeira, passando aqui, ó. Ok? O que o preço fez? Aqui era só esse ponto de correção que existia? Não, o preço poderia derrapar, entendeu? E vir para essa outra região, certo? Esse movimento aqui, né, esse movimento aqui, independente dele ter subido, caído aqui em gap, né, porque fechou aqui, abriu aqui, subiu aqui, independente disso, ele é um movimento corretivo. Subiu lá em cima, mas ainda estamos dentro do movimento corretivo. Então isso aqui pode ser manipulado. O tanto que os big players acharem satisfatório para eles. Né? Enquanto eles quiserem continuar acumulando aqui, né, nessa região, eles vão continuar manipulando aqui. Então, ou seja, então
eu preciso ser pontual. Eu preciso de pontos, regiões específicas do preço. Como eu vou encontrar essas regiões específicas do preço? Então eu me oriento aqui pelo profile, porque o que é o profile aqui? Nada mais nada menos que as regiões mais negociadas e as regiões menos negociadas deste dia aqui. Então, ora, se eu estou numa tendência de alta e este dia aqui ele está me passando um insight, uma percepção, né, de que o preço pode ser que não perca mais essas regiões, certo? Então, toda vez que o preço volta aqui, então hoje era a expectativa, o preço voltar aqui e eu aguardar lá nos micros, né, os insights, as validações que me entreguem, né, gatilhos para a compra, né, me provoque a comprar. Então, outra coisa é essa questão da qualidade do cenário micro que vai se formar aqui. Né? Eu preciso me sentir provocado, né? Provocado com as validações e não simplesmente ter vontade de clicar, né? Do nada, né? Do nada, como normalmente acontece, né? Com a gente quando está naquela fase de adquirir disciplina, né? Ou às vezes nem está sabendo o que está fazendo também, está com muita deficiência técnica, né? Então, o que acontece aqui? Ora, então se o preço já vem caindo, aí a gente tem outras coisas. Por exemplo, 1%. Poxa, cara, se ele perdeu o 0,5% aqui, né? Se ele perdeu o médio desse dia aqui também, que está aqui, ó, essa linhazinha roxa aqui, é o preço médio deste dia 2 aqui, né? Rapaz, de fato aí ele vai querer vir aqui, né? Se ele vir aqui, eu vou analisar. Então vamos ver o que aconteceu, né? Aí, por que eu desço já direto? Por mais que eu tenha outras janelas aqui, eu observo sim o que o 5 minutos está fazendo, o que o 15 está fazendo, né? Aliás, não é nem o 15 que eu olho o 12, e às vezes nem olho para o 5 também, já fico direto no 12. Porque daí eu já mato dois coelhos numa paulada só. Economiza a janela. Tá. Aí o que mais que a gente tinha aqui? Cara, olha isso. A média 8 do diário tá aqui, certo? Média 8 do diário tá aqui. As outras médias, né, menores, mais rápidas, igual por exemplo essa aqui, ó. Olha lá, ó, a 8 do 60, tá para cima do preço corrente hoje, né? Ó, a 200 do 5, se não me engano, essa aqui. Vai, tchê. Vai mostrar não, é? É. Então veja bem, eu tenho a 8 do diário sendo a mais lenta, né? A, a 200 do 5 sendo a intermediária e a 8 do 60 sendo a mais rápida que eu tenho aqui de, de média, né? E aí eu tenho uma média específica aqui que é para gatilho, apenas acompanhamento das ondas, né? Que é essa AMA. Ela é um pouco mais. Ela parece ter um pouco mais de exponencialidade do que as próprias médias móveis exponenciais. Então, o que acontece aqui? Ó? Então, quando. Isso aqui eu estou mostrando o quê? O meu contexto. Por que eu queria comprar. Então, ou seja, fui lá, marquei as regiões, pá, né? Pá, certo. Aí agora, vamos lá para dentro do dia. Então, aonde que o dia vai abrir? Não sei. Aí se o dia abrisse aqui em cima, eu falei, cara, e se os caras não quiser, né, mitigar, romper essa mínima aqui, poderia fazer só uma tentativa de rompimento de mínima, né? Tinha um vaziozinho aqui também, que poderia ser defendido, tinha uma outra arinha aqui, tinha outra aqui que poderia ser defendida, eu ia marcar essas regiões aqui e observar e buscar as validações reversivas, né? Então, ou seja, e aí o que eu teria? Eu teria o preço, né, tentando se sustentar acima das médias mais rápidas aqui, né? E do fechamento do dia anterior e do ajuste. Então, teria várias convalidações aqui, né, que poderia dizer para mim, né, que poderia engatilhar uma alta, né? E aí a gente tem que perceber o fluxo, o volume, para poder ver o preço de fato fazendo um esforço viável,
né, para se desvencilhar dessa região aqui, porque essas linhas aqui elas são importantes, ó. É o fechamento, a máxima do dia anterior, a mínima do dia anterior, né? O fechamento, o ajuste e o preço de abertura, tá aqui, ó. Então essas três linhas aqui, ó, o fechamento, ajuste, que é um outro tipo de fechamento, né? E a abertura aqui, ela ia gerar um cenário que se o dia abrisse aqui dentro ou começasse a trabalhar aqui dentro, provavelmente ia gerar um cenário aqui de lateralização, o preço ia ficar um tempo travado aqui dentro, né? Então tem toda uma coisa que a gente já tem umas premissas, né, para meio que, né, ficar mais arredio, né, saber o que eu preciso observar mais, né? Então, beleza. Então, em vista disso daqui, ainda cheguei a marcar aqui, ó, né, uma manipulação aqui sobre o preço de abertura do dia 2 aqui, por quê? Porque ele poderia perder aqui também, passar reto, né, ou talvez me dar um stop aqui, né? Fazer um padrão de alargamento aqui e eu tomar um stop, né? Normal, mas o que, que eu não poderia acontecer? Eu começar o trem, violar aqui e eu começar a ser teimoso, começar a fazer aquele monte de operação, né? Tá, né? Ou às vezes tirar o stop, ou fazer qualquer coisa besta assim, né? E isso, infelizmente, ainda acontece comigo algumas vezes. Aí beleza, né? Suspeitei também de uma provável manipulação aqui. Então percebam como entrega áreas até meio que com amplitudes semelhantes, né? Fica até um negócio meio FiMate assim. Beleza. Então eu quero a micro região, porque eu quero observar o contexto do preço agora lá, né? A reação do preço quando ele chega aqui, a reação do preço quando ele chega aqui, a reação do preço, né, no gráfico e o cenário gráfico, o que, que o gráfico vai desenhar para mim de padrões, né, se chegasse aqui. O que, que acontece? Bora lá então, né, no 15 segundos. Então, às vezes as pessoas têm medo, né? Porque fala, meu Deus, mas é um gráfico muito rápido. Não tem como operar um gráfico. É loucura, é coisa de doido e tal, e não sei o que. Beleza, gente, tá lá, ó. O que, que nós temos aqui, ó? Vou até tirar o zoom aqui, ó. Para a gente entender praticamente como num gráfico, como se fosse um gráfico de linha, né? Então, olha só, veja bem, né? Aqui nós temos, olha isso, ó, já até mostrando aqui o mapeamento de Elliott, né? Ó, um ciclo impulsivo, né, se formando aqui como um ending diagonal, pois aqui seria uma onda C que está acontecendo aqui, porque eu entendo que há mais quedas para vir aí. Então esse gráfico está subindo aqui, mas subindo em onda C, né, para fazer um ABC corretivo no, no macro, né, lá pelo diário, ou 60 minutos também, já enxerga bem isso, né? Então aqui, ó, a gente tinha esse dia aqui, certo? Então aqui já alinhou esses topos aqui, ó, tá vendo? Olha quantos topos alinhados aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis topos aqui. Então já tá cheio de liquidez isso aqui. Ele já tá doidinho para fazer um rompimento aqui, um falso rompimento aqui, né? E aí completar essa onda lá em cima, né? E, então aqui, o que, que eu entendo aqui, ó? Que ele está fazendo aqui, essa onda 5 aqui, ó, certo? Então isso aqui seria um, né? Aqui estamos na 2, ó. E agora vai engatar uma 3, né? E de repente uma 4. E essa 5 aqui agora também pode ser em ending diagonal novamente aqui, né? Para quem não sabe, né, o que é um ending diagonal, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É um ciclo impulsivo que, né, a onda 4 pode invadir o território da onda 1. Então é isso aí, né? Então eu acredito que ele pode estar fazendo aqui, ainda fazer esse ending diagonal, né? Então veja bem, olha aqui onde estão as minhas marcações, olha aqui os profiles aqui, ó, né? Olha esse vazio aqui, ó.
Então ele não respeitou, ó. Ele já começou a violar aqui. Eu falei, vai buscar o próximo. Aí eu falei, outra, a média do diário tá aqui, então tem tudo para buscar a média do diário. Tem tudo para buscar esse pivôzinho aqui, olha isso, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem um order block aqui, ó. Vou desenhar ele aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Olha lá. Aqui. Não chegou a vir aqui no order block, né? Veio aqui no breaker, né? Ó, breaker block aqui atrás aqui. E na verdade eu nem tinha marcado. Aqui. Então aqui foi o cenário, né, que gerou a impulsão, né, o descolamento aqui, a aceleração, né, do dia 2, né, daquele movimento de alta. Então, aonde, né, está o breaker block, né? Aqui, ó. Então temos um breaker block aqui, ó, né? Olha lá, ó. Coincide com esse outro aqui também, ó. Breaker blockzinho aqui, ó. Então a gente marca ele aqui, ó. Vou deixar marcado esse aqui, ó, que já é dessa estrutura vigente aqui, né? Que não tinha sido mitigado. Então, posição, dia 7, até as 18 horas aqui. Então, eu acredito que o preço não vá invadir essa região aqui, embora ainda tenha um fair value gapzinho aberto aqui. Pronto. Olha aqui. Olha isso. Pronto. O preço bateu aqui, ó. Aí vamos supor que. Então o que eu vou estar esperando? Olha só. O preço abriu, né? Ó, abriu aqui, abriu caindo, veio para o preço médio aqui, né? Eu tracei uma linha amarela para trazer o preço médio lá do dia 2 para cá, né? Chegou aqui no preço médio, ó, tentou uma reação. Agora vamos observar os volumes. Então beleza, ó, o preço vem aqui, chega aqui, ó. O que eu observo? Ele tem que mostrar medo dessa região. Olha aqui, ó, divergência, certo? Então já mostra o que? O preço já chega no médio aqui, ó, e desacelera drasticamente. Quando ele desacelera drasticamente, não entra volume suficiente, o volume não é compatível com o movimento para baixo, certo? Então, com os rompimentos que vai fazendo, né? Então o RSI, certo? Ele começa a subir e o preço ainda está caindo e o RSI está subindo. Então, olha só, ele já dá uma reaçãozinha interessante aqui, né? Então, o que acontece? Não teria como pegar, né? Eu não pegaria essa operação como de fato não peguei, não arriscaria nada aqui dessa forma. Por quê? O que a gente quer ver? Ora, o preço precisa, primeiro, ganhar essa região aqui, porque ó, ou até mesmo essa aqui ele teria que ganhar. Por quê? Quem provocou esse rompimento aqui? Ó? Fundo, topo, rompimento. Então foi esse topo aqui, certo? Então esse topo aqui era o topinho válido aqui, ó. O preço não consegue superar esse topo. Então ele malemar consegue tentar armar um pivô. Quando ele tenta armar o pivô aqui, ó, ele passa reto novamente. Porque vem esse candle aqui, ó, e entra com força, com volume dentro do Fair Value Gap aqui, né? E aí, cadê, ó? Não tem mais reação compradora aqui. Então, olha isso, né?
qual que era a moral da história aqui, ó? Ah, o volume foi crescente aqui, até foi, ó, né? Até foi. Mas aí, ó, armação do pivô. Entrou um volumão aqui, certo? Já fechou rompendo o médio novamente. Fechou dentro aqui, porque ele tinha que reagir imediatamente aqui. Nesse Fairview Gap aqui, porque aqui também é o order block, ó. Então ele tinha que testar aqui e reagir. Não reagiu, passou reto. Passou reto, pá, devolveu 90% aqui, já era. Cadê a reação? Cadê os compradores? Sumiram, né? Aí vem. Aí aqui acontece uma manipulação. Puf, né? Aí, beleza. Entrou esse volumão aqui, mas olha, devolveu 80% do candle, certo? Ah, poderia ser uma agulhada, pode ir lá querer romper, beleza. Mas aí, o que eu já marquei aqui, ó? Passou os primeiros 15 minutos de mercado aqui, né? O volume de destaque, né, de uma Smart Bar ali, ó, né? Um volume institucional que surge, eu marco ele, ó. Então surgiu aqui nesses dois candles aqui, marquei, certo? O que eu quero que aconteça aqui? Um pivô, certo? Não aconteceu esse pivô, não aconteceu o rompimento do pivô, então tem que acontecer o rompimento, teria que acontecer o rompimento do pivô, por quê? Porque daí ele iria buscar esse rompimento aqui, né? Essa quebra de estrutura aqui, ó. Não foi. Aqui ele tenta, ó, não vai de novo, ó. Rejeitou novamente, né? Aí agora ele vai tentando, ó, com os Kendin Mequetrefe, mas ó, olha o volume lá embaixo. Olha o volume lá. Cadê? Não entra negociação, certo? E aí o que acontece aqui, ó? Ó, pelo contrário, acontece a divergência, né? Olha lá, ó. Olha aqui o RSI aqui, ó. Olha o RSI aqui, ó. Aí máxima mais alta lá, aí no RSI, ó. Mais baixa aqui, ó. Então acontece uma divergência e há uma reação vendedora imediata. Então esquece, não tem nada nessa região, já foi. Não entrei, não tomei stop, certo? E nem fui enganado. Aí beleza. Ó, então quer dizer, poxa, é gráfico de 15 segundos. Beleza. Daí o cara vai falar, ah, mas ruído, não sei o que. Cara, ruído tá tendo em todos. Pega o gráfico do 60, paviozão para um lado, paviozão para outro. Pega o gráfico do 15, pavio para um lado, pavio para outro. Pega o gráfico do 5, pavio do mesmo jeito. Agora olha aqui. Olha aqui que desenho bonito que está acontecendo aqui no 15. Ah, lá alguma vez acontece um paviozão doido desse aqui, certo? Mas o desenho tá legal. Tá mais bonito do que o 5, né? Ó, beleza. Aí agora, vamos para a próxima região. Aí o preço vem com, né, com uma certa dá mais uma acelerada aqui e chega na região que nós tínhamos marcado, né, coincidindo com a VWAP ancorada lá da mínima dessa estrutura que retomou a alta do diário. Ó, aí o que acontece? Então agora eu gero uma expectativa sobre isso aqui. Lembra que eu falei que quando chega no vazio ele tende a bater e ter uma rejeição já imediata? Ó. Aqui ele bateu e ficou escorando, ó, bateu e ficou sapateando. Aí eu falei, ih, rapaz, agora aqui já gerou uma liquidez aqui embaixo, certo? Gerou uma liquidez, né? Ó, não tem divergência ainda por enquanto, ó, não é divergência, certo? Então não tem nada que eu fazer aqui, né? Não tem nada para fazer, não tem nada para fazer, né? Ele tem que entregar uma divergência aqui. Agora, beleza. Então agora eu vou entender isso aqui como sendo ainda uma derrapagem, né, do vazio lá do profile, sendo uma derrapagem, ok, tudo certo, né? Uma outra coisa aqui que nós podemos observar aqui, ó. Tudo isso aqui já está em divergência pelo OBV. Eu uso o OBV aqui, o OBV passou para cima da média dele aqui, ó. E esse movimento aqui, rompendo mínimas aqui, ó. Fundos, né, aliás, rompendo fundos aqui, ó. Renovando fundos. Então, eu gosto muito de deixar uma linguagem bem definida, tipo assim, se eu falar em renovar mínimas, eu estou mencionando mínimas de candles. Se eu falar renovar fundos, né, ou topos, eu estou mencionando estruturas, ondas. Então, olha lá. Então, tudo que eu quero aqui agora, eu já tenho o OBV em divergência,
trabalhando acima da média, enquanto o preço vem renovando fundos, né? E então agora o que eu quero é uma divergência que aí, ó, aí ele já passou bastante aqui, ó. Certo? Foi, rapaz, aí você me complica, aí você já tá querendo buscar, né, a próxima região lá embaixo, que é aqui entre o com 1% e essa outra faixa lá do preço de abertura, né? Lá daquele dia 2 lá, né? Fala, pô, aí você tá querendo ir manipular o preço de abertura do dia 2, né? Beleza. Aí o que que ele faz aqui, ó? Entrega uma reversão, certo? Eu já observei que tem muita gente que ele não sabe, o cara já opera e sai entrando, é, tá estudando Elite, SMC, tá estudando tudo, entendeu? Mas o cara não sabe o que que é uma reversão clara. Um padrãozinho de reversão por candle. Cara, não é nome, esquece nome de candle, né? O que que eu preciso saber? Que eu preciso observar um último candle de uma estrutura que fez o último rompimento, a última renovação de mínimas. Então, estou falando de mínima, então estou falando de candles, de mínima de candle. E desenha a mínima mais baixa. E aí o preço não consegue mais renovar a mínima. E ele faz o que? Ele renova máxima. Então você vai encontrar qual é o último candle de baixa e qual é o primeiro candle de alta. E se este candle, e se é nesse candle que está a renovação de máxima, certo? Então, um fechamento de alta com renovação de máxima. Pronto. Se você decorar isso, reversão de baixa, né? Ou seja, uma estrutura de baixa que está se revertendo para nascer uma estrutura de alta. Então, seria uma reversão de baixa, não, uma reversão de alta, né? Uma reversão altista. Então, o que, que eu preciso entender? Fechamento de alta com renovação de máxima. Pronto, com superação de máxima. Então, tem uma superação de máxima aqui? Tem. Tem um fechamento de alta? Tem. Ó, aqui também tinha, ó. Era uma reversão? De certa forma, sim. Era um último candle de baixa, o próximo candle, né? Renovou máxima, quer dizer, não sei se renovou também, né? Mas suponha que tivesse renovado, né? Tivesse uma máxima mais alta aqui, né? Mas aí existe algumas coisas que aperfeiçoa. Então, por exemplo, olha a diferença de você olhar o fechamento também mais alto que um último candle, né? Que um último é, é, que o último candle de baixa, no caso. Então, o último corpo, a última abertura, né? Porque se você falar o candle todo, vai estar querendo dizer o OHLC dele, né? Abertura, máxima, mínimo, fechamento. Então, não necessariamente precisa ser um fechamento total acima desse último candle, candidato a order block, mas um fechamento pelo menos acima do corpo dele, 90% do corpo dele que seja, né? Beleza, já para mim já é válido como reversão, né? Beleza, então a gente encontra a reversão aqui, certo? Ok. Quando eu enxergo essa reversão, devido a ele ter manipulado aqui, né, e ter furado demais aqui esse vazio aqui, né, e essa VWAP ancorada aqui, então, e ainda esse fundo aqui não é uma divergência. Olha lá, não é, tá igual, né, mas eu não considero assim, uma divergência top para mim. Eu gosto da divergência quando fica óbvio aqui. Esse fundo mais baixo, esse fundo mais alto no RSI e aqui o último fundo mais baixo que o anterior, certo? Então, ok. Então vamos aguardar um pouco mais. Agora, se esse fundo vir aqui, ele não entregou divergência aqui, mas ele vem e quebra aqui, certo? Aí agora eu vou observar a retração dele, se ele vai, né, voltar fraco, certo? E entregar um novo gatilho, né, para fazer um rompimento de pivô. Aí o que ele vai fazer? Ó,
E aí? Aí ele veio aqui, ele não conseguiu superar já diretamente, né? Diretamente isso aqui. E aqui no caso é o próximo topo válido, né? É o fundo válido, é o topo anterior válido. Por quê? Veja bem, ó, esse topo aqui, certo? Provocou esse rompimento aqui. Aqui, ó, provocou esse rompimento aqui, certo? Aí o preço subiu novamente aqui. Então a gente tem que entender isso aqui novamente como uma reversão. Né? É uma reversão. Superou máxima, engolfou um monte de máxima aqui, né, de candles anteriores aqui, e fez um fechamento de alta e não renovou mínima. Então, de novo aqui, ó, tá vendo como que é claro observar se é reversão ou não é? Então é uma reversão. Corrigiu 50, 60% dessa estrutura aqui, né, do topo válido a esse fundo aqui, corrigiu. Então, beleza. Então, se ele provocar um novo rompimento, ele passa a ser o topo válido. Ele provocou esse rompimento. Provocou esse rompimento aqui, certo? E aí, fez correção satisfatória para essa estrutura aqui? Aqui, por exemplo? Não. Ah, mas renovou o mínimo aqui? Renovou. Mas quem provocou esse rompimento dessa mínima aqui, então não é esse topo aqui, porque ele não é o topo válido. E sim, quem provocou foi este topo válido aqui. Então a estrutura ela se soma, certo? Quando ela se soma, agora ela faz um novo topo aqui. Quando ela faz esse novo topo aqui, podemos interpretar aqui, ó, metade da estrutura aqui, ó. Então 50%, 50%, ok. Então aqui é o nosso topo válido. Então aqui é o nosso topo válido. O que vai acontecer, ó? Olha lá. Aí agora ele rompeu o topo válido. Uma vez que ele rompeu o topo válido, né? Eu preciso agora da retração. Ele precisa entregar a retração. Então, olha lá, ó. E aí? Bateu aqui, certo? Ó, então vamos ver se isso seria 50% pelo menos aqui. Cravado. Cravado. Então aqui a gente tem um breaker blockzinho, né? Normalmente eu esperaria que ele viesse nesse paviozinho aqui, ou até mesmo manipular esse pivô aqui, o order block aqui do pivô, mitigar esse order block do pivô. Vamos ver se ele vai fazer isso. Opa! E aí? Aí... Então vamos ver o que vai se suceder. Opa! E aqui parece que vai se confirmar uma divergência agora. E aí? Agora, o que aconteceu aqui? Olha lá, uma divergência, certo? Ó, beleza. Se eu tenho isso aqui, e agora? Será que eu posso pegar esse gatilho? É óbvio. Não só posso, como devo pegar. E aí? Peguei. Né? Vai tomar um stop. E aí o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Entrou esse volumão aqui. Vai entrar esse volumão? Beleza, vamos marcar ele. É volume institucional. E agora eu vou ver daqui para frente agora o que o preço vai fazer em relação a esse volume. Né? Uma vez que a minha região, olha aqui, lá da manipulação da abertura está longe, então será que esse preço não vai querer ir lá? Então eu vou só continuar a observar. Fez isso aqui. Se ele perder, ó, aqui, ó. Por que eu marco esse volume aqui? Porque eu quero saber se o preço vai só manipular, se é um volume de absorção aqui. Que às vezes no final da estrutura entra um volumão e o preço vira para o outro lado. E às vezes a gente acha que vai continuar o movimento. Aí o que ele faz aqui, ó lá, ó, já enfraquece imediatamente, ó, já entrega outra divergência aqui, ó. Ó. Então tá vendo que eu já tinha marcado essa divergência?
Porque exatamente por isso, porque aqui eu já tô na expectativa, tá vendo que já tinha uma setinha aqui? Já tô na expectativa que esse volume aqui é um volume de absorção aqui. Se é um volume de absorção, eu preciso ter a exaustão. Então a exaustão ela entrega a divergência aqui, logo após a absorção. Bom, e aí? Então isso aqui, ó, isso aqui é interessante. Não perder, ficar atento e acreditar, porque quando ele faz isso aqui, ó, que ele consegue violar novamente esse candle aqui, do volumão aqui, né? E ainda tem outro detalhe, né? Eu tenho que observar aqui, ó, aonde que está a concentração de negociação, onde foi a negociação forte. Esse candle foi aqui, ó. Daqui para cá ele já é inválido praticamente, né? Então, ó, quando o preço faz isso aqui, cara, aqui agora, né, eu posso novamente fazer o esqueminha dos 50%. Né? Vou pegar uma retração de 50%, vou posicionar a minha ordem na retração de 50%. Né? Então, ó, ó, aqui eu acho que não deu 50%. É, não chegou a 50%. Então, e agora? Agora aqui, ó, vamos ver. Opa! Na verdade veio até o 7,6, né? Mas, ó, quem que ele veio testar novamente? Ó? Esse volume. Então, por isso que é exatamente disso que eu estou querendo falar. Desses volumes institucionais aqui. Ó. Esses volumes institucionais. Não pode deixar de ser marcado. E é ele que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Vocês notem que aqui também, para trás, ó, eu marquei, né, esse volume aqui. E aí, como que eu faço? Se ele é comprador, eu marco amarelinho claro. Se ele é vendedor, vendedor assim, por causa do fechamento do candle, né? Mas volume é volume, não existe volume vendedor ou comprador. Por causa do fechamento do candle, que ele é vendedor ou comprador. É chamado, nomeado, né? Denominado de vendedor ou comprador. Fechamento de baixo a gente acaba chamando de volume vendedor, e aí pinta de vermelho. Então, nesse caso aqui, os laranjados são os volumes, né, dos candles de baixa e o amarelinho claro, os volumes dos candles de alta. Então, gera esse range. Tá vendo como que ele bate lá, ó? E aí rejeita imediatamente aqui, mas ainda consegue fechar positivo ali. E aí, eu já tô... Qual que é o meu cenário? Eu quero comprar. Então, eu quero operar contra esse cara aqui. E aí, que confirmação que eu tenho para operar contra ele? Quando o próprio preço supera de volta para cima. Então, superou de volta para cima e agora entregou toda essa violência aqui, né? Aí ele vem, ó, pá, e vem pequenininho, por mais que manipulou aqui, ó, tá vendo? Aí o que acontece? Normalmente a pessoa fala, eu não vou operar no 15 segundos, porque ele acha que ele vai ver um candle desse aqui, e esse candle aqui vai servir de gatilho para ele. Porque é um candle forte, porque tem volume, porque não sei o que, e não vai, isso aqui vai acontecer direto, ó. Direto vai acontecer isso aqui. E aí rompe a mínima aqui, o cara tá com o stop aqui e é estopado, né? Então, aí a hora que ele bate aqui, ó, ó lá, ó, não já tá no 61? Cara, qual que é o problema de eu pegar essa reversão aqui? Certo? Né? Ó, ó, ó. Aí vem as manipulação, ó. Tá vendo que eu cheguei a pegar ela aqui? Cheguei a pegar ela aqui, fez uma parcialzinha aqui, certo? Aí ele, pá, me tirou aqui, ó. Porque eu tinha deixado com a ordem oco, né? E a ordem oco subiu, já protegeu. Mas aí vem aquela questão. Se na hora da análise o stop é aqui, ué, se eu mudei o stop para cá, então eu desconfigurei a análise do stop,
certo? Ah, é protetivo pelo tanto que o preço andou? É, mas querendo ou não, essa zona aqui ainda é a zona de que o preço pode manipular sem perder, entendeu? A ideia e o contexto, entendeu? Que esse gatilho aqui entregou. Então, veja bem, ele não veio aqui, ele não violou esse fundo aqui, ele não violou esse gatilho, ele não invalidou o gatilho, né? Essa reversão aqui. Mas ele saiu de lá de cima e pá, manipulou aqui embaixo, né? Ó. E aí, ó, vamos ver o que vai acontecer. Ó, olha isso. Aí, beleza. Agora, o que acontece? Só essa operaçãozinha aqui, né? Quando ele passa para cima aqui, ele vai tentar buscar a mínima lá. E ele enfraquece aqui, olha só. E de novo, eu tenho que ir observando os contextos. Ó. Manipulou aqui, beleza. Se não tivesse mexido o stop, certo? Essa operação aqui tinha pegado ela inteira até lá em cima. Aí o que vai começar a acontecer? Ó? Entregou esse volume aqui, pá. Cara, a operação tá só começando. Então não tem sentido eu sair por causa desse candle aqui. Afinal de contas, a minha ideia é de compra e agora eu tenho que entender o seguinte: o volume vendedor que tinha aparecido lá atrás era aqui, certo? Então eu estou protegido por ele, eu tenho que estar protegido por ele aqui. A minha ideia é que no decorrer do dia esse volume não vá mais ser violado, certo? Então vai entrar novas tentativas aqui de volume em movimentos baixistas, sim, de quem é dos vendedores? Sim, vai. Mas se eu estiver protegido aqui na minha operação, né? Ou aqui que seja, né? Tá tudo certo. Então, assim, se fosse olhar pelo volume, né, de certa forma, a proteção seria aqui embaixo, para não aceitar o preço perder mais aqui. Mas isso é o começo da operação. Beleza. Então fez esse movimento aqui, né? Pá. Daí, quando ele fez isso aqui, olha só, pra você ver, eu tava acreditando tanto, né? Eu acredito tanto nisso aqui, acredito que seria só uma tentativa manipuladora aqui, né? Que quando ele entrega, bastou esse quendinho comprador aqui, eu já entrei novamente aqui, ó. Entrei novamente aqui, fez a parcial aqui, e aí novamente, eu achei que ele ia explodir aqui, aí quando ele fez esse pavio aqui, jogou lá em cima de novo, aí eu protegi. Aqui eu protegi manualmente. Aí quando eu protegi manualmente aqui, ele pá, voltou e me tirou. Tá tudo certo. Aí beleza, ó. Detalhe, quando chegou aqui eu não tava na frente da tela. Se eu tivesse na frente da tela, pegaria novamente aqui, né? Pegaria novamente. E embora não tenha sido com divergência aqui, né? Mas arriscaria mais uma vez, né? Até porque eu não cheguei a ficar negativo com essas operações aqui, fiquei levemente positivo, né? Pagou as taxas pelo menos. Então pegaria novamente aqui. E só aqui, para vocês terem uma noção, só aqui. Aí aonde que eu deveria sair então? De repente também pode ser que ele me tiraria de novo, ó, porque teve uma outra manipulação aqui novamente, ó, teve uma outra violinada aqui, né? Mas percebe que eu estou mostrando uma coisa para vocês que o posicionamento, a entrada aqui pelo M15, ela se dá antes das violinadas. Antes. Então, se eu não mexer o stop, ou se conseguir fazer uma parcial, se a pessoa quer proteger, não quer tomar stop, né? Já faz uma parcial interessante, porque imagina uma parcial aqui, ó, lá naquele topo, né? Imagina uma parcial, ó, entrou aqui. Imagina se eu seguro, não faço uma parcialzinha tão pequena e deixo para fazer essa parcial aqui, ou até mesmo aqui, né? Aqui, por exemplo, quando eu entrei aqui, ó, se ao invés dessa parcial fosse aqui, fosse lá em cima, né? Então já seriam parciais de, ó lá, 250 pontos, né? Ó, 200 pontos, pelo menos. Então não precisaria proteger. Deixa o stop lá no lugar, né? Embora que aqui, ó, se o stop ficasse muito coladinho aqui, ó, nos 150 pontos aqui, esse movimento aqui estoparia do mesmo jeito, né? Mas se a parcial era
de 200 pontos, então esse stop aqui já ficaria bem, bem pequenininho. Né? Aí aqui, por exemplo, quando ele entregou essa reversão aqui, ó, olha lá, daqui até lá, ó, 500 pontos. Aí, beleza, ó, manipulou. Se eu não mexi no stop, certo? Embora que aqui nem chegou no preço de abertura, no preço de entrada, porque se o preço de entrada era aqui, ó, essa manipulação aqui, ó, essa violinada aqui não deu conta de atingir o break-even aqui, ó. Olha que interessante. Então essa operação não teria sido tirada. Então por isso que a gente não pode perder a cabeça. O que que acontece? Eu, tipo assim, me tirou uma, me tirou duas, eu tipo, meio que desisti da compra. Pensei, já tá alto demais, já tá dentro desse volume vendedor aqui, né? E aí, ó, entrou aqui, ó, pá, e foi. Foi lá, né? Próximo da máxima lá do dia anterior. E aí quando que a gente vai observar? Quando ele faz esse movimento aqui, ó, que ele sobe novamente aqui, mas ele sobe em divergência aqui, ó, certo? Cara, bota no bolso. Bota isso aqui no bolso. Não vai sair confiando que toda hora o preço vai entregar uma divergência e vai só fazer um candle de manipulação, né? Só um candle de retração, de pullback e vai subir de novo invalidando a divergência, superando a divergência. Não, tem que colocar no bolso. Né? Então, é isso aí. Né? Tá mais do que explicado, né? Então aqui, ó, entrou esses volumes, ó, tá vendo? Eu marquei como uma setinha para cima. Eu falei, não, esse volume aqui tá entrando um volumão aqui, mas é só para tentar enganar visualmente, né? O meu contexto lá é compra, então permanece fiel à compra. Aí o que acontece? Quando entrega essa divergência aqui, o que o preço faz? Opa, vamos dar uma rapelada, né? Vamos rapelar book. Aí, ó, pau lá para baixo, né? Derrete tudo. Mas, né? Ó, ó, ó lá, ó. Aqui ele conseguiu superar esse volume. Mas olha quando chega, vou arrastar novamente aqui, ó. Olha o que acontece, ó, tá vendo? Olha a reação aqui, ó. Olha a reação. Tem como não dizer? Olha a reação. Pá. Não pegava os 500 pontos de novo? Ó, olha lá. E aí, reage novamente aqui. Olha lá. Pá. Né? Aí consegue. Só que quando ele chega aqui, ó, não tem divergência. Percebe? Não há divergência aqui, ó. Não tem como ter divergência aqui, ó. A mínima é essa aqui. Ó. Se ele fosse entregar uma divergência, aqui, ó. Ó. Não tem, entendeu? Esse movimento aqui, esse ruidão aqui, essa violinada que aconteceu aqui, né, ó, não ficou em divergência, certo? Aí ele faz esses fundinhos aqui, mas a gente tem essa mínima aqui atrás, ó, então não é divergência, porque a divergência teria que ser com mínimas aqui abaixo dessa mínima anterior aqui. Então não tem divergência, não tive nada a fazer. Melhor não fazer nada. E aí o que o preço faz? Vral para baixo. Né? Descarregou. Beleza. Eu falei, ele vai lá manipular o preço de abertura. Não, preço de abertura? Não, ainda não era o preço de abertura. Próxima região lá do vazio do profile lá. Né? Então era essa região aqui. Aí ele veio para essa região aqui.
Então estamos aqui, ó. E aí ele vem para essa região aqui, né? Pega o breaker blockzinho, ó lá. E aí começa novamente. E aí o que a gente enxerga aqui? O que a gente vai sempre tentar aguardar, fazer de tudo para aguardar, né? Olhando essas divergências e tal, as os padrões de Wyckoff. Então o que a gente tem aqui? Nada mais, nada menos que um padrão de Wyckoff aqui. Mas se você for esperar o preço romper um AR lá em cima, certo? Você não vai entrar nunca, porque olha aqui, vai entrar aqui em cima aqui, né? Digamos que poderia até entrar, mas e o stop? Vai colocar onde? O stop fica lá embaixo? O stop fica aqui, fica onde o stop? Qual que é o stop? Né? Então qualquer coisa aqui para cima aqui é plenamente manipulável, por isso que às vezes as pessoas caem, né? Falar em gráficos menores e tal, por causa do ruído e tal, porque aqui pode ter um ruidão aqui, mas, cara, e daí? Qual que é o problema do ruidão aqui? Se a minha operação foi certa aqui, quando o preço de fato, olha aqui, ó, ele entra aqui, ó, entrega uma divergência. Se eu batesse uma entrada aqui, ó, se eu tomasse uma entrada aqui, ó, olha isso aqui, ó, olha lá, ó, 500 pontos. Tirar essas fibras aqui que não tá servindo de nada mais não. Olha lá, ó. Voltou lá nos breaker blockzinhos lá, ó, entendeu? Pá, 500 pontos, né? Beleza. Então, se esperasse que a reversão acontecer, para tipo, falar, não, vou só proteger a operação. Então, aconteceu a reversão aqui, saí aqui com seus 350 pontos, né? Aí, beleza. Mas eu tô ciente que isso aqui ainda pode ser uma formação de Wyckoff. Então, olha, essa primeira divergência aqui, né, é uma parada preliminar com o céu clímax. Primeira divergência. Beleza. Aí, ó, ele, né, faz o AR, faz o TAD aqui. Né? Sei lá, nem lembro se é o TAD isso aqui. Não, acho que é o TAD mesmo. Uptrust, uma coisa assim. Faz um, uma tentativa faz esse rompimento, um choquezinho, um fake choque aqui, né? Ele faz esse fake choque aqui, o que no primeiro momento é um choque mesmo, porque ó, pá, né? Choquezinho do fractal, na verdade, aqui, né? Aí beleza. Aí ele volta, aí começa a fazer os testes secundários aqui. Pá. Opa, será que isso aqui não é um spring? Rapaz, olha a divergência. Olha aqui. Tudo em divergência aqui, ó. Divergência aqui. Rapaz, isso pode ser um spring, menino. E aí? Se é um spring, que tal eu observar como se fosse um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, né? Ou a formação do pivô. Aí o que acontece? O que vai acontecer aqui? Eu vou esperar um volume, olha aqui, um volume de absorção, certo? Aí ele sobe. Então, nesse volume de absorção aqui, ó, ele não deu conta de desfazer a divergência. Continuou, ó, veio com volume aqui, apareceu esse volume aqui, mas ficou em divergência com esse fundo aqui, com esse fundo anterior. Ficou em divergência, né? Beleza, então agora eu vou para a formação do pivô. Que tal se eu esperar um pivô completo, né? Ó, faz o rompimento de pivô aqui, completo aqui, né? Faz o choquezinho novamente aqui. Ó, faz o choquezinho aqui novamente, né? E quando ele faz esse choquezinho aqui novamente, certo? Agora eu tenho o ombrinho válido que eu quero operar. Então, quando ele volta dentro do volume aqui, ó, do volume institucional aqui, certo? Ele não consegue. Então, a ideia é essa. Encontrei o volume institucional aqui, esse preço não consegui mais superar esse volume, entendeu? Passar para o outro lado do volume. Então, isso aqui é uma fronteira para o preço. Então, o preço bate novamente aqui, ó, testa e já reverte imediatamente. Quando o preço reverte aqui, olha só, né, é um gatilho. A reversão aqui é um gatilho. É aí nisso daqui, ó. Olha lá. Né? O que aconteceu depois? Ó? Cadê aquelas violinadas? Começa a já não ter mais. Tá vendo? Olha aqui, ó. O preço se torna mais direcional. E aí, olha isso. Olha isso. Quem que ele foi buscar lá em cima? E aí? Por que quando chegou aqui lateralizou aqui dentro? Por que será?
Porque esse aqui lá do dia anterior estava marcado aqui. Olha lá, ó. Não, aqui do dia anterior, do mesmo dia que já estava marcado. É que o 15 minutos, o 15 segundos a gente já pensa que é do dia anterior. Então, lá na mesma região, ó. Travou lá, ó. E aí? Será que dava para colocar no bolso? Se a entrada era aqui. Olha lá, ó. Entrou lá dentro, ó. Pá, bateu a primeira vez, não conseguiu ir. Olha lá, voltou. Tentou a terceira vez, não foi, ué? Vai ficar esperando o quê? Preço de abertura, ó. Tá na cola aqui, ó. Ele tocou no preço de abertura, não conseguiu mais. Certo? Tem uma média caindo aqui. Ué, será que ele não vai voltar a cair, tentar pegar impulso para ou aguardando essa média, né? Essa média chegar mais próximo do preço, porque das duas uma, ou a média vem ao preço ou o preço vai à média. Nesse caso que o preço saiu daqui de baixo, então chegou aqui, perdeu força, né? Se perde força, uai, o que eu tenho que fazer? Colocar, afinal de contas é 1.400, 1.500 pontos no bolso, né? E aí, quando o preço cai novamente, o que eu vou querer fazer, será? Vender ou comprar? Comprar de novo, né? Olha. E aqui? O que aconteceu aqui? Olha lá. Nosso volume tá aqui. E aí? Por que será que ele não voltou mais no volume? Por que será que ele travou aqui, ó? Por que será que ele travou aqui nessa região? Não é o vazio que eu falei? A primeira vez ele conseguiu ficar manipulando. Acumular aqui, jogar para cima. Na segunda vez ele respeitou, né? O que mais que ele pode ter respeitado aqui como confluência aqui, vamos dizer? Ó, o que nós temos aqui? Ó? Temos um Fairvalley Gap, um Breaker Blockzinho aqui e o Order Block aqui, certo? Desse pivô aqui. Aqui, ó. Pá, pá, pá. Né? E aqui a gente pode considerar aqui pá, pá, pá. Então, esse aqui sendo o calcanhar desse pivô que fez esse movimento, né? Para fazer o choque aqui, né? Aí aqui agora a gente teve o choque verdadeiro aqui, que saiu daqui do spring, né? E aí quebrou a máxima que provocou o rompimento aqui, que gerou esse spring aqui. Então, né? Tá aqui. De última instância aqui e do movimento vigente, da estrutura vigente, né? Aqui, ó. O nosso order block é esse aqui. Vamos jogar ele lá para frente. Ele é comprador, então ele vai ser verde. Vou colocar ele de verde vivo. Não, comprador, que comprador? Não, é comprador. É um order block de fundo. Order block de fundo eu pinto de verde. Vou colocar ele aqui, ó. Até as 18. Pronto. Olha. Olha isso. Se não é excepcional. Então tá aí. Tá à disposição aí de vocês. Né? Não é porque eu mostrei aqui que vocês têm que acreditar. Né? Observem isso todos os dias. Não precisa operar. Vão observando. Para ver se eu estou falando bobeira ou se eu estou falando uma coisa que é uma forma de ver o fluxo, né? E muito válida, né? Se a gente observar aqui também, ó, né? Ó, o OBV vinha abaixo, aqui vinha abaixo, quando chegou aqui aconteceu, né? A inflexão do OBV exatamente aqui, certo? Na formação do pivô que gerou o choque. Né? E gerou o order block aqui, ó, tá vendo? O order block exatamente na virada do OBV. Pronto. A hora que o preço voltou, né?
Até porque, tipo assim, ele só subiu aqui, né? Se eu não entrei aqui nessa reversãozinha aqui, né? Adeus. Aí o que tem que esperar? 50% de novo, né? Vamos esperar a retração. Então agora ele vai lá em cima e agora ele precisa entregar a nossa retração. Nessa retração eu quero comprar novamente. Aonde está a retração? Se essa aqui foi a mínima da correção toda que está vindo, então eu posso pensar em Elliott. Isso aqui sendo ainda a onda 1. Se é que ele vai mesmo subir. Se eu pensar nisso como a onda 1, ó, como uma onda 1 aqui para voltar a subir, ou uma onda A para fazer um ABC, certo? Então nós temos aqui uma onda 2, que tende a ser profunda, 70%, 80%. Né? Normalmente tipo assim, como tem a lei de alternância, né? Então se ela for a profunda, a quarta provavelmente tende a ser rasa. Então aqui ela passou, ela rompeu o 61, né? Veio para baixo do 61 aqui, vindo aí talvez no 76, né? Tem uma projeção de 76, mas eu não coloco ela aqui. E, e então, isso aqui agora poder ser um movimento de alta novamente aqui, projetando, né? Essa estrutura aqui. Pode projetar ela aqui. E lembrando desse mapeamento de Elliott aqui, né? Se isso aqui está sendo uma onda 5, então aqui está sendo o fractal dessa 5, então aqui, né, estar fazendo 1, 2, e aqui a gente pode estar fazendo 1, 2, 3, 4, 5. É isso aí, né? Testem aí, se vocês acharem que fez sentido, né? Essa explicação que de certa forma faz a gente operar pouco, não vai ficar clicando toda hora, né? E é onde a gente consegue aí stopzinhos bem curtinhos, né?